Desejo falar nessa manhã de um assunto talvez pouco familiar a alguns de vocês, ou seja, a questão de esvaziar a mente do medo. Vamos examinar com certa profundeza, mas não minuciosamente, pois cada um pode, por si próprio, cuidar dos seus detalhes. Mas antes de entrarmos na matéria, precisamos saber o que se entende por aprender, madureza e autoconhecimento. Essas não são meras palavras, simples conceitos, cujo significado pode ser facilmente aprendido. O penetrar as palavras e lhes perceber o real significado requer grande dose de compreensão. Por compreensão, entendo aquele estado sem esforço, no qual a mente está consciente, livre de obstáculos, livre de tendências, sem nenhuma luta para compreender os dizeres do orador. O que o orador está dizendo tem por si só pouca significação. O verdadeiramente importante é que a mente esteja tão perceptiva e sem esforço algum que se ache constantemente num estado de compreensão. Se não compreendemos e apenas nos limitamos a ouvir palavras, ao sairmos daqui, levamos conosco, invariavelmente, uma série de conceitos ou ideias com a qual estabelecemos um padrão, a que tentamos nos ajustar, em nossa vida diária ou nossa chamada vida espiritual. O que desejo fazer nessa manhã é uma coisa bem diferente. Desejo que estejamos desde o começo, nesse estado de percebimento livre de esforço, de modo que juntos possamos penetrar a fundo no sentimento, no significado fundamental das palavras. Não há o movimento do aprender, quando há aquisição de conhecimentos. As duas coisas são incompatíveis e contraditórias. O movimento do aprender implica um estado em que a mente não tem guardada como conhecimento nenhuma experiência. O conhecimento se adquire, ao passo que o aprender é um movimento constante, que não é processo aditivo ou aquisitivo. Portanto, o movimento do aprender implica um estado em que a mente não segue nenhuma autoridade. Todo conhecimento supõe alguma autoridade. E a mente que se fortificou na autoridade do conhecimento, de modo nenhum pode aprender. A mente só pode aprender quando cessou de todo o processo aditivo. Em regra, nos é um tanto difícil diferenciar entre aprender e adquirir conhecimento. Pelo experimentar, pelo ler, pelo escutar, a mente acumula conhecimentos. Esse é um processo aquisitivo, um processo de adicionar sempre mais alguma coisa ao que já se sabe. E baseados nesses conhecimentos, nós atuamos. Bem, o que geralmente chamamos aprender é exatamente esse mesmo processo de adquirir novas informações e acrescentá-las ao estoque de conhecimentos que já possuímos. Uma pessoa, por exemplo, aprende uma língua pouco e pouco, formando gradualmente o seu conhecimento da sintaxe, dos idiotismos e etc. E é isso, provavelmente, o que a maioria de vocês faz agora. Quando escuta um orador, aprende o sentido de adquirir conhecimento. Mas eu estou falando sobre algo totalmente diferente. Por aprender, não entendo acrescentar o que já se sabe. Só se pode aprender quando não há nenhum apego ao passado, como conhecimento. Isso é, quando vê uma coisa nova e não a traduz em termos do conhecido. Trataremos disso posteriormente, se não o tiver compreendido, pois considero importante diferenciar entre aprender e adquirir conhecimento. A mente que está aprendendo é uma mente inocente. Ao passo que a mente que está apenas adquirindo conhecimentos é velha, estagnada e corrompida pelo passado. A mente inocente
percebe instantaneamente, aprende a todas as horas, sem acumular, e só ela é amadurecida. Mas, em geral, consideramos a madureza um processo de amadurecimento em experiência, em conhecimento. É isso que chamamos madureza. Uma pessoa amadurecida, dizemos, é aquela que teve uma grande quantidade de experiência, que se tornou sábia com os anos, que sabe se ajustar às circunstâncias imprevistas e etc. Movendo-se no tempo, essa pessoa alcançou gradualmente um estado de plena maturidade. Pensamos que, com o tempo, a mente amadurece, libertando-se da ignorância, sendo ignorância a falta de conhecimento das coisas mundanas, a falta de experiência e de capacidade. Uma pessoa jovem, dizemos, necessita de tempo para amadurecer. Por volta dos 60 anos, ela terá sofrido, terá, através das premências, das tensões, das atribuições da vida, acumulado experiência, conhecimentos. E então, talvez, estará amadurecida. Mas para mim, a madureza é algo completamente diferente. Eu acho possível nos tornarmos amadurecidos sem passar por todas as pressões e tribulações do tempo. Estar completamente amadurecido, qualquer que seja a idade do indivíduo, significa ser capaz de enfrentar e resolver imediatamente qualquer problema que se apresente, e não transportá-lo para o dia seguinte. O transportar um problema de um dia para o outro é essencialmente falta de madureza. É a mente sem madureza que continua a existir com seus problemas de dia para dia. A mente amadurecida pode resolver de pronto os problemas sempre que surgem. Ela não concede aos problemas nenhum solo para lançarem raízes e essa mente se acha num estado de inocência. Assim, ser amadurecido é aprender e não adquirir conhecimento. A aquisição de conhecimento é essencial num certo nível. Uma pessoa precisa ter conhecimentos quando lida com coisas mecânicas, como, por exemplo, ao aprender a conduzir um carro. Adquire-se conhecimento no aprendizado de uma língua, no estudo de engenharia elétrica e etc. Mas achar-se no estado de madureza, a que me refiro, significa a pessoa se ver tal como é realmente, de instante em instante, sem acumular conhecimentos a respeito de si própria, porque essa madureza implica rompimento com o passado, e o passado é, no fundo, um acúmulo de conhecimentos. Quem é o eu? Se uma pessoa observa realmente a si própria, percebe que o eu é uma massa de experiências acumuladas, de mágoas, de prazeres, ideias, conceitos e palavras. É o que somos, um feixe de lembranças. Estamos examinando um assunto um tanto complexo, mas se o aprofundarmos um pouco mais, talvez ele se torne claro para cada um de nós. Todos nós somos, psicologicamente, o resultado de nosso ambiente educativo e social. A sociedade, com seus códigos de moralidade, suas crenças e dogmas, suas contradições, seus conflitos, suas ambições, sua avidez, sua inveja, suas guerras, é o que nós somos. Dizemos que, em essência, somos espírito, alma, uma parte de Deus. Mas isso são meras ideias que nos foram inculcadas pela propaganda da igreja ou de alguma sociedade religiosa. Ou as recolhemos de livros ou de nossos pais que refletem o condicionamento de uma dada cultura. De Sartre, o que realmente somos é um feixe de lembranças e um feixe de palavras.